essa oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Glória a Deus. Para exaltar aquele que vive, que reina para todos sempre. Jesus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Glória. Ele é poderoso. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Evers, nosso irmão Danilo, a todos os irmãos, toda a igreja. Que Deus possa abençoar a vida de todos abundantemente. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ler uma passagem muito conhecida de todos. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Glória a Deus. Capítulo de número 14. Aleluia. Glória. Glória a Deus. A partir do verso 22. Grande é o Senhor, aleluia. Deus, obrigado, Jesus. Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Os irmãos que encontraram um sinal pode dizer amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aleluia, Deus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esta passagem é uma passagem muito conhecida de todos. Nos relata acerca de Jesus Glória a Deus. andando sobre as águas. E enquanto eu estava ali sentado, Deus colocou em meu coração essa palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas interessantes aqui que nós podemos aprender com esta palavra nesta noite. Amém? Amém. Eu peço por gentileza, se você puder, continue com a sua Bíblia aberta, Glória a Deus. para que a gente possa fazer algumas observações aqui. E eu acho que é importante nós estarmos todos com a Bíblia aberta para que possamos conferir se o que o pregador vai falar é o que condiz com a palavra. Amém? Amém. Capítulo 14, a Bíblia começa de Mateus, a Bíblia começa a falar sobre a morte de João Batista. Depois que Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, a Bíblia fala que ele se retira para o deserto para ficar apartado um pouco, e a multidão o acompanha, porque aonde ele ia
a multidão acompanhava. E para resumir a história, a multidão acompanha Jesus, o povo está com fome, precisando de algo para se alimentar. Os discípulos, Jesus olha para os discípulos e fala: precisamos dar de comer a este povo. Os discípulos falam: não, é melhor despedir eles embora, porque já está tarde. Eles vão pelas aldeias e compram. E a Bíblia vai dizer que Jesus teve compaixão da multidão. E aqui Jesus ele faz a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Em Mateus, no capítulo 14, do verso 13 até o verso 21. No verso 22, que foi onde nós lemos, quando acaba esse milagre da multiplicação, o povo vai embora para casa satisfeito, porque é interessante que a prioridade de Cristo é cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Mas Jesus nunca despede ninguém de mão vazia, irmãos. Nunca despede ninguém de mão vazia. É por isso que eu amo a igreja. Porque a igreja, ela pode ter muitos defeitos, muitas falhas. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque a igreja é composta de pessoas como eu, cheio de falha, cheio de defeito. Então a igreja, ela tem muitas falhas e muitos defeitos, mas é a noiva de Cristo. Aleluias. É a menina dos olhos de Deus. E uma das coisas que eu amo na igreja é exatamente isso. A igreja, ela tem meio que essa obrigação, entre aspas, de ajudar aqueles que estão necessitados, tanto espiritualmente falando, quanto materialmente falando, né? E Jesus ali, ele não despede o povo, multiplica os pães, multiplica os peixes, o povo vai embora. Quando o povo está indo embora, aí entra no verso 22, que eu quero que você já observe comigo. A Bíblia diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Então Jesus acaba de multiplicar pão e peixe, acaba de despedir a multidão e olha para os discípulos e fala: vocês também entrem no barco e vá adiante, ou seja, vá para o outro lado. É interessante, irmãos, que nesse ponto aqui a Bíblia fala que Jesus ordena, né? E como tem um ditado que eu aprendi desde pequeno com a minha mãe, uma pessoa extremamente fina, né? Quem conhece ela sabe. Minha mãe vira e mexe, olhava para mim com os olhos arregalados, com um braço dessa largura e falava: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E aqui com Jesus não foi diferente. Jesus olhou para os discípulos e ordenou. Jesus não chegou neles e falou: por gentileza, será que vocês podem? Claro, se for da vontade de vocês, ir para o outro. Não. Eu imagino a cena, Gabriel, bonito. Eu imagino a cena, os discípulos: tchau, amém, shalom, vai na paz. Quando todo mundo está indo embora, Jesus: vai também. Não, Senhor, mas vai. Aleluias. O que eu aprendo com isso? Vai ter horas que Jesus vai falar conosco e não é do jeito que a gente acha que deve ouvir a voz de Deus. Vai ter dia que a gente vai querer ouvir a voz de Deus, Deus olhando para mim e para você falando: filhinho, queridinho, amado da minha alma. Vai ter dia que a gente vai estar precisando disso, sim ou não? Sim. Mas vai ter dia que Jesus vai falar: vai logo, sai daqui. E isso não descaracteriza de ser Senhor das nossas vidas. Pelo contrário, por Ele ser Senhor, Ele tem essa autoridade de falar do jeito que bem entende, da forma que bem quer. Aleluia, Deus. Sim ou não? Sim. E a Bíblia fala que Jesus ordena aos discípulos que entrem no barco. Oh, glória. Se eu não me engano, em Marcos ou em João, no capítulo 6, que fala dessa mesma passagem, a Bíblia vai dizer que os discípulos chegam a entrar em contrito com Jesus. Não, mestre, mas a gente quer ficar aqui perto do Senhor. Porque qual que é o discípulo que não quer ficar perto de Jesus, irmão? Isso é verdade. Então os discípulos chegam até a ter um certo atrito com Jesus, mas Jesus ordena que eles entrem no barco. E assim, queridos, é na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Vai ter momento que Jesus vai ordenar que nós entremos em lugar que muitas vezes nós não gostaríamos de entrar. Aleluias. Mas se Ele mandou, quem somos nós para falar não? Deus. Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que Jesus ordena que eles entrem no barco e vá adiante. Por que ir adiante? Porque quando nós estamos com Cristo, o nosso rumo está sempre na nossa frente. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós estamos com Cristo, nosso objetivo sempre está adiante de nós. O apóstolo São Paulo, não me lembro agora, se eu não me engano é a carta que ele escreveu aos Filipenses, ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo que está diante de mim. Aleluia. Porque com Cristo, a ordem dele sempre vai ser para nós irmos adiante. A ordem de Jesus para as nossas vidas sempre vai ser para nós avançarmos. Talvez você entrou aqui hoje, nesta noite, falando: poxa, eu estou com a vontade de parar, estou desanimado, eu estou entrando em cada situação, e é interessante que eu tenho obedecido a voz de Jesus, mas quanto mais eu obedeço a voz de Jesus, parece que as coisas mais se afunilam, parece que as coisas mais se apertam, eu não sei o que fazer, estou com vontade de parar. Querido, querida, Deus te trouxe aqui nesta noite, talvez só para te dizer isso: a ordem não é para parar, a ordem é para ir adiante. Aleluia. Eu creio, Jesus. Eu lembro de Moisés. Deus olha para Moisés e Deus é engraçado, né, irmão? Todo respeito, ele sabe. Jeremias capítulo 33, verso 3: clama a mim e responder-te-ei. Aí Moisés vai fazer o quê? Vai clamar. Aí Deus olha para Moisés e fala: por que você está clamando a mim? Deus. Por que você está clamando? Aleluia. Diga ao povo que marche. Aleluia. Agora, qual que é o exército que marcha para o lado ou para o outro? Ou para trás? Nenhum. Quanto mais o exército de Cristo, Jesus. o Senhor dos senhores, Aleluia. o Rei dos reis, Glória. o general dos generais. Aleluia. A ordem dele para as nossas vidas sempre vai ser adiante. Meu Deus, é verdade. A Bíblia continua dizendo que Jesus, verso 23, ele despede a multidão e ele sobe ao monte para orar à parte. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Eu aprendo com Jesus algo muito interessante aqui. Vai ter momentos em nossa vida, e como é bom isso. A Bíblia fala no Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É muito lindo, irmão, maravilhoso a gente ir para monte, quem já teve a oportunidade, ir para vigília, ir para tantas coisas em grupo. Só que eu aprendo aqui com essa passagem que vai ter momentos da nossa vida que, assim como Jesus, o que nós precisamos é despedir as pessoas que estão em nossa volta e orar à parte. Se trancarmos, se isolarmos, não no sentido de amizade, mas no sentido de procurar um pouco mais de intimidade com Deus. Porque uma das coisas que Jesus mais fazia, e que era totalmente contrário àquilo que os fariseus e escribas faziam na época, era não tocar trombeta de nada. Jesus, observe, ele despede todo mundo. Depois que a multidão foi embora, depois que o discípulo foi embora, a Bíblia fala que ele sobe ao monte e vai orar à parte, ou seja, ele vai orar sozinho. Eu acho isso muito interessante. Aleluias. Porque se fossem os escribas e fariseus aqui da época, antes de despedir toda a multidão, olharia para a multidão, talvez, e falaria: ó, vocês vão embora, mas eu vou orar, viu? Eu vou pagar um preço pela vida de vocês. Vocês podem ir para casa descansar, mas eu vou falar com Deus, eu vou pagar um preço pela alma de vocês. Porque o que os fariseus e os escribas da época queriam era trazer a glória para si. Só que Jesus, ele é totalmente ao contrário. Aleluias. Ele despede todo mundo de barriga cheia, alimentado, abastecido, tanto espiritualmente quanto fisicamente, e depois ele sobe ao monte e vai orar. Deus. E vai buscar a sua intimidade com Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo que, independentemente dos milagres que Deus nos use para fazermos na terra,
nós nunca podemos abrir mão da intimidade que nós temos com Deus. Aleluia. Sim, Deus. Verdade. Observe que eu estou falando aqui de Jesus. Se a palavra de Deus estivesse falando aqui do Leandro, esse que vos fala, talvez estaria assim: e Leandro orou, multiplicou os pães e os peixes, despediu a multidão e foi para o fast food mais próximo comemorar o milagre acontecido através dele. E Leandro orou, fez um milagre, o paralítico andou, o mudo falou, o surdo ouviu, o cego enxergou, e depois ele postou na rede social: Deus me usou, Jesus. Deus fez. Meu Deus. Ia comemorar. Aí veio o Filho de Deus, o Verbo encarnado, Aleluia. Meu Pai. aquele que antes de existir qualquer coisa ele já era. Aleluia. Ele abençoa a multidão espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Todo mundo sai dali falando: meu Deus, que culto, que bom estar perto de Jesus. Quando todo mundo vai embora regozijando, dando glória a Deus, ele se tranca e vai orar. Aleluias. Ele se tranca e vai buscar a Deus. Porque Jesus não deixava que aquilo subisse para a sua cabeça ao ponto dele querer mostrar para os outros quem ele era. Pelo contrário, quantos e quantos milagres nós não lemos na palavra? Que Jesus fazia um milagre, depois Jesus chegava na pessoa e falava: não conta nada para ninguém, fica quieto. Aleluia. Porque eu aprendo com Jesus que tudo tem um tempo determinado. Deus. Existe o tempo de Deus, existe o tempo que Deus quer que nós nos isolemos à parte, existe o tempo de Deus também que quer que nós aparecemos. Só que esse tempo, esse relógio não é no nosso tempo, não é no nosso cronos, é no Kairos, é no tempo de Deus. Que eu não sei se é hoje ou se é amanhã ou se é daqui a 10, 20, 30 anos. Aleluias. Glória a Deus. Então o que eu aprendo com essa passagem é que independentemente das coisas, eu não posso abrir mão de ter a minha intimidade com Deus à parte. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Continuação do versículo, a Bíblia fala: e chegada já à tarde, estava ali só. Ou seja, Jesus estava orando só. Verso 24: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha que interessante. Eu sou devagarzinho mesmo, tá, irmão? Não tenho a potência do pastor Edson, então a gente vai devagarzinho. Recapitulando: Jesus multiplica pães e peixes, despede multidão, despede discípulos, ordena a eles que entrem no barco e atravessem para o outro lado. Ele vai para o monte orar. Enquanto ele está no monte orando, a Bíblia fala que o barco estava no meio do mar. Quem está no meio chegou onde queria chegar? Não. Meu Deus. Meio na Bíblia é lugar de indecisão. Verdade, Jesus. Quando a Bíblia fala de meio, meio é lugar de dúvida. Por quê? Porque quem está no meio caminhou um certo espaço, porém a distância que falta para terminar é a mesma distância que falta para regredir. Está no meio. Jesus. E quando os discípulos estão no meio da jornada que Cristo traçou para eles, a Bíblia fala. Quem está com a sua Bíblia aberta aí, por gentileza, preste atenção. Que o barco era açoitado pelas ondas. E o vento, que antes era favorável, porque o barco na época ele tinha a questão braçal, mas até hoje, na verdade, precisa do vento. Sim ou não? Sim. O vento que antes era favorável e que levou aquele barco até o meio do caminho, agora o vento passa a ser contrário. Deus, aleluia. O que eu aprendo aqui? Nem sempre obedecer à voz de Jesus significa mar de rosas. Porque quem mandou eles entrar no barco e ir para o outro lado foi quem? Jesus. Não poderia ser mamão com açúcar? Como que é? De leve na neve? Não poderia ser?
lindo, maravilhoso? Sim ou não? Sim. Poderia. Mas a Bíblia fala que quando eles chegaram no meio, as ondas vieram. E o vento que era a favor agora passou a ser contra. Meu Deus. Isso muitas vezes não se assemelha à nossa vida? Sim. A gente ouve a voz de Jesus, recebe a instrução pela palavra e fala: a direção é essa. E quando a gente está em direção àquilo que Deus nos ordenou, no meio do nosso objetivo, parece que tudo dá errado. Aquilo que antigamente era a favor, agora passa a ser contra. Aquilo que antigamente me levava mais para perto, agora parece que vem contra para me distanciar daquilo que Deus quer para a minha vida. Aleluias. O mar que outrora estava tranquilo e calmo, agora as ondas começam a açoitar o barco. Deus de glória. E como era no meio do mar, será que entre os 12, a Bíblia não fala, conjectura minha, será que entre os 12 não houve alguém que se levantou e falou: rapaz, olha a tempestade lá como que está, vamos voltar? Será que entre os 12 não teve alguém que falou: nossa, como que está feio o negócio lá, vamos regressar, vamos regredir? Eu acredito que sim, irmãos. Aleluias. E nas nossas vidas isso não é diferente. É. Quantas vezes nós estamos indo em direção àquilo que Deus ordenou para as nossas vidas, mas as lutas, os vendavais e os maremotos da vida vêm tentar nos tirar do foco que Deus ordenou para nós. É, Jesus. E os ventos começam a soprar contra a nossa vida. Aí aqui para nós, não dá um desânimo? Verdade, sim, Deus. Não dá uma vontade de, como diz o mundo aí, chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca e falar: para que eu estou seguindo esse caminho? Sim ou não, irmãos? Verdade. Eu estou pregando para anjo ou estou pregando para ser humano? Mano. Eu tenho 27 anos que eu sirvo a Deus, irmão, tanto, graças a Deus eu nunca me desviei. Mas o tanto de vezes que já passou na minha cabeça, não vale a pena isso. Verdade, Jesus. Principalmente na época da minha adolescência e juventude. O pastor Edson pegou muito tempo e me ajudou muito nessa caminhada. Principalmente nessa época, aonde na escola, ô Jesus, na escola os bonitão ficavam com todas, pegava todas, e o crente aqui, rapaz, isso não está certo, não, mas eu quero, mas eu não posso, diante de Deus. E tinha dia que eu chegava em casa e falava: nem tá valendo a pena não, mano. Tá valendo a pena não. Só tomo na cabeça. Só tomo na cabeça. Eu vou desistir. Eu vou parar. Só que é interessante que todas as vezes que eu pensava em parar, Jesus vinha e: ei, o foco é lá do outro lado. Aleluia. Passa. Supera. Glória a Deus. Para resumir um pouquinho da história, tem uns 10 aí que estudou comigo, que tem nada contra, tem 3 filhos, com 3 mulheres diferentes. E eu superei, eu avancei, eu continuei, eu persisti. E para a glória de Deus, namorei, noivei, casei, e como diz o pastor Edson, minha esposa veio de Dan. Aleluia. Minha esposa veio de Dan, Glória a Deus. porque Deus é fiel. Aleluia. Continuando. Eles estão no meio do barco, no meio do mar, o barco açoitado pelas ondas, o vento contrário, verso 25. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. A 4ª vigília da noite é entre as 3 horas da manhã e as 6. Eu não sei que horas que acabou o culto, que Jesus multiplicou os pães e o peixe, mas que o homem orava não era brincadeira, irmãos. Entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, a 4ª vigília da noite, Jesus vai caminhando para eles. Por quê? O mar está lá embaixo, sim ou não? Sim. O monte está aqui em cima. E Jesus está em cima da onde? Do monte, orando. Aleluia. Ou seja, Jesus está orando
mas o barco está lá embaixo. A visão de Jesus não perde o barco. E quando Jesus percebe que a coisa lá não está boa, o que Jesus faz? Vai socorrer. Aleluia. Porque não é isso que Ele faz com as nossas vidas, irmãos? É, Jesus. É, Jesus. Ou será que só eu aqui que entrei enrascado, que eu falei, Jesus da amado, e agora o que eu faço? Daqui a pouco tem uma saída. Daqui a pouco vem um milagre. Aleluia. Porque a especialidade de Jesus é essa. Glória a Deus. A Bíblia fala que à quarta vigília da noite Jesus dirigiu-se para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. É, Deus. Olha a visão dos discípulos. Aqui eu aprendo algo interessante. Jesus falou que se os nossos olhos forem bons, nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo também estará em trevas, com grandes trevas, Jesus fala. Aqui eu aprendo sobre o poder da visão. Porque Jesus está andando sobre o mar. Aquilo que era dificuldade para os discípulos não era dificuldade para Jesus. Aleluia. Porque nós lemos no verso 24 que as ondas açoitavam o barco. Aquilo que tirou a paz dos discípulos no meio do mar, Jesus vem andando sobre aquilo com a maior tranquilidade. Glória. Eu aprendo aqui que a minha adversidade, a minha dificuldade pode tirar o meu sono e o teu sono, mas não tira o sono de Deus. É claro que Deus não dorme, mas assim, com a linguagem figurada. É. O meu problema, o seu problema pode nos estressar, mas não estressa Deus. Glória. Aleluia. É, Jesus. Aquilo que é difícil para mim, que é difícil para você, pode deixar a gente um pouco desbaratinado, mas Deus não. Glória. Jesus está tranquilo e calmo andando por cima do mar. E aí os discípulos aqui no meio do mar, olhando para Jesus, falou, bicho, é um fantasma. É. Ou seja, o que era difícil agora piorou. Que além de onda e vento contrário, agora tem fantasma para nos amedrontar. Aí a gente olha para os discípulos e fala, que ruma de bobo, não existe fantasma. Só que tem hora que a gente se assusta com fantasma. Sério, irmão? Sério? Só é uma notícia ruim sair na televisão que a gente já fala, ai meu Deus, o fantasma do desemprego, Senhor da glória, e agora? É, Assim mesmo. Só é uma notícia ruim sair por aí que a gente, ai Jesus amado, e agora? Eita Deus, eita Jesus. Eita, agora vai desgraçar tudo. É. Eu acho lindo porque os discípulos tão carnais, que representam eu e você, e Jesus, um ser tão espiritual, e aguentou aqueles camaradas 3 anos e meio, né, irmão? Eu acho mais lindo ainda que eu estou com 27, Jesus está me aguentando, irmão. Porque se eu fosse Jesus, não me aguentaria. Já tinha me matado, levava para o céu e acabava o problema. Porque a gente dá trabalho para Deus, sim ou não? Sim. Dá muito trabalho, irmão. A gente dá trabalho para Deus. Aí a Bíblia fala que eles gritaram com medo, que era um fantasma. Verso 27, vou devagar, mas já estou chegando. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende ânimo, Aleluia. Glória. sou eu, Meu Deus. não temas. Isso daqui, para uma pessoa que tem intimidade com Jesus, já é o suficiente. Aleluia. É claro que existem pessoas que muitas vezes, para ouvir a voz de Deus, precisa ver uma série de acrobacias espirituais acontecer para falar, nossa, Deus está ali. É, Sim ou não? verdade. É claro que para algumas pessoas, para ter certeza que Deus está falando, precisa que algo sobrenatural aconteça e fala, não, de fato foi Deus. Agora quem tem intimidade com Jesus, basta uma palavra, ele já reconhece, de fato é Ele. Aleluia. Aleluia. E a prova disso é que Jesus fala, tende bom ânimo, se animem, sou eu,
É interessante que quando Moisés foi falar com Deus, Deus fala com Moisés que tinha um propósito de usá-lo para tirar o povo da escravidão do Egito. Moisés chega e fala: é o seguinte, só que lá é cheio de Deus com um monte de aparência, e todos têm nome. Eu vou chegar lá falando o quê? Não, eu vim em nome de Deus. Primeira pergunta vai ser o quê? Tá bom, qual que é o nome do teu Deus? Não, meu Deus não tem nome. Ia ficar legal para Moisés, né? Não, meu Deus não tem nome não. Ué, não tem nome, não tem aparência. Que Deus é esse? Só que quando Moisés foi falar com Deus, Deus, calma. Apenas diga para Faraó que o eu sou Aleluia. está te mandando. Aleluia. Moisés, tá bom, já entendi tudo. Eu já entendi tudo. Sou eu e eu sou é a mesma coisa, só que falada de ordens diferentes. Do mesmo jeito que teve impacto na vida de Moisés, quando Deus falou, eu sou, na vida de alguns discípulos teve o mesmo impacto quando Jesus falou, sou eu. Aleluia. Porque a presença de Jesus, por mais que ele não fale nada, só dele estar na casa, já é motivo de nós ficarmos tranquilos e calmos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Entende o que eu vou dizer? Com todo respeito. Não me interprete mal, por gentileza. Vai ter dias que talvez eu e você nós vamos entrar na igreja e não vamos ouvir a voz de Deus. E não é porque Deus não falou, não, porque Deus só vai falar com outras pessoas, mas com a gente não vai falar. Só que nesses momentos e nesses dias a gente precisa ter tranquilidade. Eu não ouvi a voz dele, mas a presença dele está aqui, isso me traz. Aleluia. Eu não ouvi a voz dele, mas a presença dele está aqui, isso já me deixa quieto e calmo. Porque Jesus olha para eles e fala, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aí verso 28, e respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu. Pedro acreditou desacreditando, porque é o que a gente faz, sim ou não? Deus fala com a gente fala, mas Senhor, será que foi tu mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça, Jesus? Ou ninguém nunca passou por isso, irmão? Sou eu. Deus fala com a gente, porque, irmão, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. É por isso que eu falo que Deus tem paciência com a gente. Sim ou não? Sim. Isso nós temos. A palavra de Deus fala, pedir, dá-se usar, tal. Mas quem é que repete oração, irmão? Tem hora que eu estou orando que eu falo, Jesus, eu orei essa oração a semana passada, parecendo reza da igreja católica. E a Bíblia fala para a gente não ser como os gentios, que usam de vã repetições, achando que por muito falarem serão ouvidos. A Bíblia fala isso. Jesus falou isso. Só que tem hora que a gente se pega nessas situações. A gente se pega nesses momentos. Aí muitas vezes a gente confia desconfiando. Porque muitas vezes Deus fala conosco, coloca a palavra no nosso coração, nos dá ordem, nos orienta, fala para onde a gente tem que ir. E quando chega no meio do caminho a gente fala, vixe, mas será que foi Deus mesmo? Será que não foi coisa da minha cabeça? Jesus. Aí quem é casado como eu, senta com a esposa e fala, então amor, é que Deus falou isso para mim, mas... Aí a mulher, mas é Deus! Aí você que ouviu a voz de Deus e estava com uma euforia tremenda, Deus falou comigo, passou 2 semanas depois, não, mas eu acho que não é não. Meu Deus. Eu acho que não é não. Aleluias. Olha Pedro, Senhor, se és tu. Primeiro ele reconhece o senhorio de Jesus. Senhor. Pedro não falava Senhor para qualquer um, irmãos. Ainda mais conhecendo aquele camarada, pescador matuto. Dependendo de quem viesse a erguer a voz contra ele, ele dava logo uma supapa na orelha para ficar bem ligeiro. Aí quando Jesus fala, sou eu, não tem mais, tem de bom ânimo, ele fala, Senhor, reconhece que é Jesus, se és tu. Manda ter contigo sobre as águas. Aleluia. Aleluias. Olha como Jesus tem paciência com a nossa incredulidade. Olha como Jesus tem paciência com a nossa falta de fé. E quando eu falo nossa, eu estou incluindo, irmãos. Hoje de tarde minha esposa está de prova, ela não me deixa mentir. Falei, amor, tem hora que parece que
Ela, calma filho. Eu falei, amor, eu tenho que morder um pano, porque senão eu murmuro contra Deus e perco a bênção. Ou seja, nós não estamos imunes disso. Só que o mais lindo de Deus é que Deus conhece a sua criatura. E Ele entende esse momento nosso de dúvida. Aí Pedro diz, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Verso 29. E ele disse, vem. Aleluias. O que eu aprendo aqui? Não todas as vezes, porque nós somos servos dele, não ele é o nosso servo. Mas eu aprendo aqui que vai ter momentos da nossa vida, até para fortificar a nossa fé, que a gente vai fazer bem assim, Senhor, mas se é o Senhor mesmo, Jesus, se és tu que falou comigo, Pai, faz isso e aquilo, e Deus vai lá e faz, só para confirmar. Não é porque a gente tem moral com Deus, né? Nossa, Deus é tão assim comigo, eu sou tão assim com Deus, que olha, Ele confirmou. Não é não, irmão. É que Deus tem misericórdia da nossa incredulidade. Aleluia. Jesus, é verdade. É que Deus tem misericórdia e sabe da nossa pequena fé. É verdade. Aí Jesus olha para ele e fala, vem. Continuação do versículo. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Eu imagino a cena. 12 discípulos no meio do mar. A tempestade lá. Porque até aqui Jesus não acalmou nada, certo? O negócio está pegando. O mar açoitando as ondas. Os ventos sendo contrário. Aí os 12 no barco. E Pedro, se és tu, manda eu ir ter contigo. Aleluias. Jesus, vem. Oh, glória. Eu imagino Pedro fazendo isso daqui, irmãos. Isso que é fé. Isso que é fé. E é interessante que isso é fé para mim, né? Porque para Deus, Jesus, lá na frente a gente vai ver o que Jesus falou deles. Porque eu fazer isso daqui, irmãos, ó, sabendo que aqui é chão e que eu não caio, é fácil. Qualquer um no meu lugar faz isso aqui, sim ou não? Até uma criança. É Deus. Mas tem hora que eu comparo a fé como uma criança, 2, 3 anos. Você coloca ela aqui em cima e fala, pula, pula. E ela, por causa da fé que está nela, o que ela faz? Ela pula. Verdade. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo Pedro assim, como uma criança, que não sabia o que poderia acontecer com ele, mas por ouvir a voz de Jesus falando, vem, sem saber das consequências que aquela atitude poderia trazer para ele, ele toma uma ação, e a ação é, eu vou me lançar. Aleluia. A ação é, eu vou fazer aquilo que ele está mandando. Glória a Deus. E a Bíblia fala que ele desce do barco. E quando ele desce do barco, a Bíblia fala que ele começa a andar sobre as águas para ir ter com Jesus. Os irmãos estão aqui comigo? Amém. Jesus está lá e Pedro está aqui, descendo do barco, as águas balançando, o vento soprando, e Pedro está andando e indo em direção a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque todas as vezes que nós obedecemos a palavra de Deus, aquilo que um dia foi motivo de medo, aquilo que um dia foi motivo de afronta, aquilo que um dia foi motivo de nos fazermos bater as pernas e o queixo de tanto medo, vai ser sobre esse mesmo local, sobre esse mesmo episódio, sobre essa mesma circunstância que Deus nos capacitará para que nós possamos andar por cima dessas águas e dessas adversidades. Aleluia. Eu creio, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É por isso que eu lembro agora do apóstolo São Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, a primeira parte, se me fala a memória, capítulo 12. Ele fala, quando penso que estou fraco,
então eu sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aleluia. Momentos antes, os discípulos estavam morrendo de medo. Momentos depois, Pedro está andando sobre as águas. Aleluia. Para mostrar duas coisas. Primeiro, discípulo algum, por capacidade própria, consegue fazer algo. É, Deus. Que foi o que Jesus falou em João 15,5, se não me falha a memória. Eu sou a vara, vós os ramos. E aquele que está em mim é tirado e limpo para que dê mais fruto. E quem não está em mim não dá fruto, é cortado e lançado fora. Aí, se eu não me engano, o verso termina assim, porque Jesus dizendo, porque sem mim nada podeis fazer. É, Deus. Então eu aprendo aqui que primeiro, existem coisas hoje na nossa vida que a gente só vence, não é por causa da gente, irmãos. É porque estamos obedecendo a palavra de um guia, de um líder supremo, que é Jesus. É verdade. Aleluia. Eu não conheço a vida dos irmãos, mas talvez tem pessoa aqui. Posso dar o exemplo do senhor? Pastor Evers. Há anos atrás, servia, tinha a questão do alcoolismo, não é isso, pastor? Se perguntar, pastor, foi o senhor que conseguiu vencer sozinho? Claro que não. Se não fosse Deus na vida dele, até hoje estaria nas esquinas da vida. Aleluia. Então a primeira coisa que eu aprendo é: nós iremos andar por cima dos obstáculos que vêm sobre as nossas vidas, primeiro, porque temos um Deus que sempre nos dá uma palavra de ordem. E segundo, porque nós temos uma fé que é colocada por Ele mesmo dentro de nós. Aleluia. É. E a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, se não me falha a memória, se eu não estiver enganado, não, estou errado, não é Romanos 5 não. Eu não me lembro qual é o capítulo, mas no livro de Romanos, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É verdade, Jesus. Verso 30, já estou encerrando. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro está andando em direção a Jesus. O que ele sente? O vento. Porque o vento ainda estava lá. E quando ele sente o vento, o que ele teve? Medo. E quando ele teve medo, ele começou a afundar. Isso também, eu já vi muitas pessoas falando, mas Pedro isso, Pedro aquilo outro. Eu sempre penso, rapaz, se eu estivesse no lugar dele, eu acho que nem fora do barco eu estava lá no barco quietinho na minha. Eu. O cara já teve coragem de falar, então deixa eu ir. Então vem, foi. Aí depois que ele foi, mas Pedro afundou, mas foi. E eu, que nem ia. É verdade. Aleluia. E eu, que ficaria quietinho. Ih, rapaz, esse cara é louco, olha onde ele está se metendo. Sentindo o vento forte, teve medo. Pergunta, quem aqui nunca teve medo, irmão? Verdade. A gente tem medo. Toda hora. Por causa do vento, ele teve medo e começou a ir para o fundo. O que eu aprendo aqui com isso? Todas as vezes que o medo vem a ponto de me paralisar, porque o medo também tem o seu lado bom, ok? Se você chegar ali naquela janela aberta e olhar lá para baixo, alguns vai dar opa, isso daqui é o medo dizendo para você, sai dessa janela. Então até nesse ponto ele é bom. Mas existe aquele medo que paralisa, que foi o que aconteceu com Pedro. Todas as vezes que o medo chegar a ser tão forte ao ponto de me paralisar, porque a Bíblia fala que ele estava andando. Na hora que ele sente o vento, que vem o medo, ele para. Na hora que ele começou a parar, o que acontece? Ele afunda. Eu aprendo que todas as vezes que eu e você nós sentimos medo, ao ponto do medo nos paralisar, nós vamos sempre ser levados para o fundo. Eu nunca vi medo nenhum pegando na mão de ninguém e colocando a pessoa aqui em cima. Mas eu sempre vi medo, pessoas com medo, temerosas, indo lá para baixo. Porque o medo em excesso paralisa você e te coloca você numa zona de conforto que você não faz mais nada. Só que é interessante que quando ele começa a afundar, ele faz algo. Ele clama a Jesus. Aleluia. E ele fala, Senhor, salva-me. Oh glória. Glória a Deus.
Talvez você entrou aqui hoje, sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua vida ministerial está afundando por causa do medo. Aleluia. Eu não estou aqui para te acusar e para te apontar longe de mim. Eu só estou aqui para te lembrar de algo. Ei, Pedro deixou a receita para nós. Qual que é a receita, irmão Leandro? Faz aquilo que ele fez que deu certo. E o que ele fez? Ele clamou: Jesus, Aleluia. salva-me. Glória a Deus. Me salva. Aleluias. Muitas vezes a nossa vida material está afundando. Isso aqui é para mim. Eu recebo. Só que a gente esquece de falar: Senhor, me ajuda. Me salva. Verso 31. E logo. Olha que interessante. Foi demorado, irmãos. Demorou. Eu nunca vi uma oração tão rápida como essa. Senhor, salva-me. E a resposta da oração: e logo Jesus estendeu a mão. Aleluia. Não existe ninguém melhor para você clamar a não ser Jesus. Aleluia. Nós precisamos parar de confiar mais nos homens e confiar mais em Deus. Nós precisamos parar mais de confiar naquilo que o sogro, que a sogra, que o amigo, que o irmão, que o colega, que o líder, que quem quer que seja, que o patrão, que todos podem fazer por nós. E precisamos confiar mais em Deus. Verdade. Porque vai chegar momentos da nossa vida que estaremos num beco sem saída. E só quem vai estar conosco é Jesus, porque Ele é onipresente. E na hora que nós fazermos isso que Pedro fez: Senhor, salva-me, aí eu te garanto, porque a Bíblia me dá essa capacidade de te dizer: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Aleluias. Glória. Tem um hino que é muito bonito que diz: segura na mão de Deus. Aleluia. Segura na mão de Deus. Eu acho esse hino lindo e respeito a poesia. Só que eu sou falho. Se eu segurar na mão de Deus, fica comigo aqui mais um minutinho. A minha mão pode escapar da mão de Deus porque eu sou ser humano. Agora, se Deus segurar eu na mão dele, eu quero ver quem me tira da mão dele. Aleluia. Se eu segurar na mão de Deus, pastor Edson, por gentileza, só como exemplo. Pastor Edson é Deus, irmão. Deus é bonito, hein? Ô glória. Se Deus é bonito. Pastor Edson é Deus. Se eu segurar na mão de Deus, por causa da minha falha, eu posso escapar. Agora, se Deus segurar na minha mão, eu quero ver quem me tira da mão dele. Aleluia. Pode vir um monte aqui puxando para mim, não tira. Porque não, obrigado. Porque não tem ninguém no mundo, não tem ninguém no céu, na terra e debaixo da terra capaz de nos tirar da mão de Deus. Aleluia. Glória, é verdade. A Bíblia fala que Jesus pega ele, estende a mão, segura e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha como Jesus é diferente da gente, né? Eu tiro o chapéu para Pedro, porque eu achei ele sensacional. Jesus olhou para ele e falou: você é homem de pequena fé, rapaz. Agora a pergunta que fica: se Pedro, que saiu do barco, andou sobre as águas, afundou, era homem de pequena fé, e os que ficaram dentro do barco? Meu Deus. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Tenho 2 minutos, não vou passar não, prometo. Se Pedro, para Jesus, era homem de pequena fé, fazendo tudo o que ele fez, e os 11 que ficou do barco, vendo tudo como espectadores, que fé que eles tinham? Jesus. Qual era a fé deles? Se a de Pedro era pequena, a deles naquele momento era no mínimo pequeniníssima. Existe isso, velho? Me ajuda aí em nome de Jesus. Como que é, pai? Menor do que pequena. Fala aí, vai. Pequenina, obrigado. É que ela é professora, né, irmão? Fez negócio de professora, eu não sei esses negócios. Mas o irmão entendeu, não é amém? Amém. Se Pedro tinha uma fé pequena, saiu do barco, andou sobre as águas, enfrentou vento, enfrentou tudo, e tinha fé pequena, e os outros? Ou a fé era pequenina ou não tinha fé. É Jesus. Verso 32.
E quando subiram para o barco, Jesus pega ele, homem de pequena fé, hein? Por que você duvidou? Subiram para o barco, acalmou o vento. Acalmou o vento. Porque existem ventos na nossa vida que o próprio Jesus permite para que a gente possa ter um pouquinho de experiência com Ele. Verdade, Deus. Porque se eu e você não passar pelos ventos da vida, que experiência teremos com Deus? Verdade. Vamos ficar 30 anos na igreja, poxa, nossa, Deus, você viu o milagre que Deus fez na vida do irmão? Nossa, que lindo, né? Glória a Deus. Você viu o milagre que Deus fez na vida da irmã? Nossa, que lindo, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só que Deus quer, irmãos, que eu e você, nós nos alegremos com o milagre dos outros, sim ou não? Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Só que o que Cristo quer também é que eu e você, nós possamos ter a nossa história de intimidade com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele acalmou o vento. Verso 33, então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Se coloca de pé, por gentileza. Posso fazer uma oração, pastor? Pode, verdade. Glória a Deus. Essa palavra é muito simples, irmão. Sim. Aleluia. Deus é fiel. Mas eu peço que você guarde essa palavra no seu coração. Quando Jesus sobe, eles adoram e dizem: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Eu não sei o que aconteceu depois, mas eu imagino, irmã, Glória a Deus. os 11 olhando para Pedro e falando: esse cara é doido. Foi querer se aparecer. Porque todas as vezes que eu e você, nós ouvirmos a voz de Deus, não espere tapinha no ombro não, tá, irmão? Ok? Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém. Não fique esperando que, discípulo de Cristo vai entender, não. Mesmo sendo discípulo de Cristo, tem hora que não entende. Verdade. Pode ser que entre os 11 esteve alguém que chegou em Pedro e falou: Pedro, rapaz, que coragem, hein? Eu não tinha essa coragem, não. Só que pode ser que entre os 11 também tivesse alguém que falasse: você é louco. Mas sabe por que isso daí? Porque você quis se aparecer. Porque se você ficasse quietinho na sua, nada tinha acontecido. Só que você quer chamar a atenção. Tem hora que parece que é assim. Só é a gente falar: vou fazer isso para Deus. E quer chamar a atenção. Quer se aparecer. Só que a Bíblia conclui o texto dizendo que quando eles entraram no barco, eles adoram a Jesus. E todos reconhecem, dizendo: verdadeiramente, Aleluia. tu és Oh, o glória. Filho de Deus. Aleluia, Jesus. O que eu aprendo com isso? Irão reconhecer que verdadeiramente Deus é nas nossas vidas. Aleluia. Irão reconhecer que Jesus é na nossa vida. Não para que o nosso nome seja glorificado, porque nós não precisamos disso. E seria loucura da nossa parte querer isso. Mas que as pessoas, para que alguns entendam que as atitudes que tomamos porque Jesus nos orientou para tomar tal atitude. Porque quem mandou eles entrar no barco foi quem? Jesus. Quem andou por cima das águas e chamou Pedro para o mar foi quem? Jesus. E quem estendeu a mão e salvou Pedro no momento de maior dificuldade foi quem? Jesus. Eu aprendo com isso que sempre quem estará conosco vai ser Jesus. Aleluia. Sempre Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, nós podemos orar? Sim, Deus. Senhor, Deus Pai. nesta noite eu quero te agradecer, ó Deus, por essa oportunidade de estar na tua casa. Sim, meu Pai. Essa palavra muito simples, Senhor, foi pregada ao teu povo, à tua igreja, às nossas vidas. Obrigado, Pai. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor dê força para esta igreja, que o Senhor dê força a este povo.
Meu Pai, nós acreditamos que assim como foi ministrado nesta noite, foi a Tua palavra que ordenou, Senhor, as atitudes que estão sendo tomadas neste local. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que todas as atitudes, toda ação, Pai, que venha sair deste local, Senhor, venha ser direcionado pela Tua palavra. Por mais que muitas vezes, ó Deus, o vento da vida, as adversidades, ó Pai, o vento pode soprar contra, as ondas, ó Pai, podem talvez bater no barco e balançar no barco, Senhor. Meu Deus, mas o que nos deixa tranquilo é saber que por mais que o Senhor não está presente fisicamente no barco, o Senhor está olhando o barco de longe, Senhor, é o Teu tempo, o Senhor irá vir sobre as águas e nos socorrerá. Deus, eu quero te pedir que em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa abençoar a semana deste povo, a semana desta igreja. Deus, que eles possam viver o sobrenatural, assim como Pedro, Jesus, viu o Teu sobrenatural acontecer naquele episódio, ó Deus Santo, a qual até os dias de hoje é comentado, é falado, é pregado sobre aquela história para as nossas vidas. Deus, eu quero te pedir, meu Pai, que esta igreja possa ver o Teu sobrenatural através da vida deles e na vida deles, ó Pai. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, sobre esta igreja. Eu te peço a Tua bênção, Senhor, sobre o pastor desta igreja. Eu te peço a Tua bênção, Pai, sobre os obreiros, membros, congregados, sobre crianças, adolescentes, enfim, meu Pai. Eu te suplico, meu Deus, despede o Teu povo em paz e abençoa, Senhor, com toda a sorte de bênção, para a honra e para a glória do Teu santo e maravilhoso nome. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diz comigo: amém.